O preço dos aluguéis registrou uma alta nesses 3 primeiros meses deste ano aqui no Brasil. Foi o que apontou uma pesquisa feita por uma plataforma de aluguel de imóveis. E como deve ficar daqui até o final do ano? Esse é o assunto do Explica Pra Gente de hoje com o professor Francisco Rosário e está no ar. Assunto também importante para aquelas pessoas que também vivem de aluguel para saber quanto é que vão pagar ou se estão cobrando a ele o dentro do contexto mesmo devido, o justo, né? Professor Francisco Rosário está comigo aqui hoje via live, né? Professor, as chuvas acabaram atrapalhando também o percurso de muitas pessoas e o professor então está aqui no conforto, na segurança do seu lar, do seu escritório. Muito bem. Professor Francisco Rosário, o que a gente quer saber é exatamente isso, né? É um assunto que tem pego todo mundo de surpresa, né? Tivemos aí um aumento aí de 4,7% nos aluguéis, né? E aí começaram a ficar aquelas dúvidas, né? Esse cenário deve se manter nisso ou vai ter oscilações para cima ou para baixo? Professor, boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todas e todos que nos assistem. Veja bem, Wilson, de modo geral, eu vou começar pela inflação. A inflação ela tem se reduzido, né? Isso também tem visto nos aluguéis. Apesar desse crescimento no primeiro trimestre, terminado agora em março, em torno de 4,7%, o mesmo período de 2022 foi 2% mais alto, 6,7%. Então, a gente está ainda com, vou dizer aqui, a inflação dos aluguéis pressionando, mas já houve uma queda de um ano para o outro. Agora, a tendência é que vai continuar subindo, mas não subindo mais no ritmo que estava antes. Tanto é que, no começo desse ano, o IGPM estava dando, no segundo mês do ano, em fevereiro, inclusive numa matéria aqui conduzida pelo brilhante Alan Garcia, a gente mostrou que deu 1,6% nos 2 primeiros meses do IGPM, que é um indicador do aumento dos aluguéis, que a maioria dos contratos seguiam pelo IGPM para fazer os seus reajustes. Então, há uma tendência de alta no Brasil, em Maceió, de onde a gente está falando, em particular, até por condições peculiares da nossa cidade, mas, de modo geral, os aluguéis têm uma tendência a reduzir de preço. Notícia boa para quem está morando de aluguel, né? Vamos fazer o seguinte, vamos trazer as perguntas dos nossos telespectadores que querem saber detalhes com o professor Francisco Rosário nessa situação dos aluguéis. Quem faz a primeira pergunta hoje para o professor Francisco Rosário é a Ana Paula Marinho, ela mora no Antares. Ela diz o seguinte: professor, eu pago R$600 de aluguel e o dono do imóvel disse que vai reajustar em R$100, agora em maio. No contrato não consta o percentual do reajuste anual. Ele pode fazer isso, professor? Olha, R$100 é quase 20% de aumento em um ano, né? Muita coisa onde a gente está falando que nos 12 meses, quando eu falo aumentou 4,7% no trimestre, a gente está vendo, finalizado em março, quando se carrega para o ano anterior e faz a conta. Então, 12 meses antes do trimestre que a gente está falando, aumentou 4,7%, né? E isso está mostrando aí que o senhorio, né, o dono do imóvel está querendo colocar quase 20%. É muita coisa, precisa ser negociado isso daí. Eu acho que, e se não tiver em contrato, o acordo é o que está no contrato, né? Então tem que ser negociado. Tá, se tiver o percentual, né, se ela assinou e tem esse percentual aí de 20%, ele está coberto através do contrato. Se não tiver, ela pode negociar porque não há nada que diga que tem esse percentual de 20%, é isso? Exato. O que acontece geralmente nos contratos, Wilson, é que você tem um contrato, normalmente os contratos são de 36 meses, com reajuste anuais a cada 12 meses por um indicador, certo? Não existe... É muito difícil ter um percentual fixo, 10%, 15% ao ano. Geralmente é um indicador de reajuste dos aluguéis, que é o IGPM. Normalmente é IGPM. Ou IGPM, outro indicador que é o IPCA,
que é o indicador de inflação do governo federal. Então, normalmente no contrato tem lá do reajuste e tem a cláusula dizendo qual é o indicador de reajuste. Raramente, normalmente, os inquilinos não aceitam quando é um fator fixo, né? Um percentual fixo de aumento. Até porque a inflação, como eu abri aqui falando, a inflação está em queda. Então, todos esses percentuais, quando forem renegociados, provavelmente vão se estabilizar. reduzir. Muito bem. Vamos lá para a segunda pergunta de hoje. Quem quer participar, então, desse bate-papo interessante hoje? A segunda pergunta é do Fernando Ribeiro. Ele mora no Trapiche da Barra. Professor, ele pergunta o seguinte: professor Francisco, tenho 3 casas alugadas no Trapiche, mas não reajusto o valor dos aluguéis há 3 anos. Qual a melhor maneira de calcular esse reajuste no momento? Pois é, olha, ele falou um dado importante, né? Uma coisa que, para reajustes, novos contratos de aluguéis e novos valores, vai depender muito da localidade do imóvel. Então, imóveis na parte baixa da cidade, onde a prefeitura faz a maioria das obras da cidade. Obviamente que esses imóveis são os mais valorizados e os preços deles de aluguel, às vezes, se deslocam da média da cidade, né? Bairros, por exemplo, Trapiche tem um mito, uma história do risco da Braskem, tal. Então, normalmente, são bairros que não têm uma valorização tão grande. Então, a depender do local, dos equipamentos urbanos, da demanda, esses valores, pode ocorrer isso, Wilson, a pessoa ficar com o preço congelado por um tempo, né, o caso do Fernando, simplesmente porque a demanda não paga mais, ou simplesmente não tem demanda, né? Então, aluguel tem muito isso. Como qualquer mercado, aluguel tem muito do benefício do bairro, e aí se desloca. Por isso que as populações dos diversos bairros têm que reivindicar melhorias, porque melhora para todo mundo, né? Perfeito, professor, explicadíssimo e bem didático, como sempre. Professor, vamos fazer o seguinte: quem quiser falar com o professor Francisco Rosário, você vai entrar no Instagram do professor Francisco Rosário. Hoje tem vídeo, tem, professor? Tem vídeo às 19 horas. Ok, todo mundo então tá lá, tá aqui, então lá embaixo aí, ó, coloca o seu dedão aqui, ó, @ChicoRosário_, tá aí prontinho aí, embaixo tá a sua imagem, professor. Coloca aí então, indica aí para as pessoas aí. Isso aí, a outra mão do outro lado, Aí, muito bem, acertou na mosca, muito bem. Hoje a câmera aqui mudou, então... Mudou e agora tem outra. Tem nada de novo.